E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar aqui um pouco para vocês sobre uma análise que a gente consegue fazer aqui dentro do Power BI, seria a análise What If. Como assim? Aqui, se vocês perceberem, a gente tem aqui o valor do faturamento e aqui a gente tem o faturamento simulação. Mas como assim faturamento simulação? Normalmente a gente acaba se perguntando muito, né? O que aconteceria se eu tivesse vendido meu produto 10% mais caro? O que aconteceria se eu tivesse feito 10% a mais de vendas, 15% a mais de vendas? O que teria acontecido se o meu preço do produto fosse 10% mais caro, mas a minha demanda tivesse abaixado X%? Então, normalmente a gente acaba se fazendo essas perguntas depois que a gente vê alguns resultados. E será que eu teria atingido a meta? Será que eu realmente teria faturado o que eu achei que eu teria o que eu realmente iria faturar? Então, é para isso que serve essa análise aqui dentro do Power BI. Aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês a tela que a gente vai fazer hoje, que seria essa tela aqui, onde a gente tem o faturamento de simulação. Aí aqui a gente colocou um gráfico onde a gente consegue comparar ao longo dos anos o quanto eu realmente faturei e o quanto eu realmente poderia ter faturado. E aqui, essa simulação, ela está baseada em um parâmetro. O que seria o parâmetro? A gente colocou aqui a variação do preço unitário do produto. Ou seja, se o meu produto, todos os produtos que eu vendi, fossem sendo vendidos 15% mais caro, quanto eu teria faturado? No caso aqui, quanto eu faturei? 9 milhões 34 mil. Quanto eu poderia ter faturado? 10 milhões 390 mil. Então é para isso que serve. Enzo, eu peguei meu resultado e eu quero analisar. Caso eu tivesse aumentado o valor do meu produto 15%. Mas se eu tivesse aumentado o valor do meu produto, é bem provável que eu teria vendido menos. Então vamos supor que eu aumentei 15, mas abaixei a quantidade de vendas em 8, em 10. A gente consegue fazer toda essa análise. E a gente vai montar isso aqui para vocês hoje. Aqui, vou abrir aqui uma nova aba. Aqui nessa nova aba, eu já vou começar exportando aqui a imagem que a gente tem lá no Figma. Que é essa aqui. Vou começar aqui logo exportando ela. Desktop. Vou botar ela aqui na nossa área de trabalho. E vou trazer ela aqui para dentro do BI. Vou trazer ela aqui, desktop. E show, 720. Beleza. Vou ajustar ela e tirar a transparência para ela aparecer aqui. Beleza. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui vai ser a nossa medida de faturamento. O faturamento aqui eu já vou pegar daquela outra, que foi uma medida que a gente já fez nos outros vídeos. Vou colocar aqui faturamento. Beleza, aqui a gente já tem nosso faturamento. Agora que entra aqui a questão. Cara, como é que eu vou fazer para fazer esse faturamento, simulação? Como é que eu vou inserir isso? A gente vem aqui em modelagem, e aqui em modelagem a gente tem uma função que se chama novo parâmetro. Esse novo parâmetro ele vai ser baseado em quê? Vai ser baseado em um campo que alguma coluna, alguma medida, ou vai ser baseado em intervalo numérico? Aqui no nosso caso vai ser um intervalo numérico, que seria essa questão da porcentagem. Então qual vai ser o meu mínimo? Vamos supor que a gente consegue ir de menos 100% até 100%, ou seja, eu poderia ter abaixado o valor do meu produto ou eu poderia ter aumentado o valor do meu produto. Então aqui vai ser de menos 1 até 1. Por que 1? Porque 1 seria o 100%, né? E menos 1 seria o menos 100%, que aqui está em número inteiro. Aqui a gente pode até colocar o número decimal. Menos 1 e 1. Ok, eu vou querer incrementar de quanto em quanto, ou seja, eu vou querer poder aumentar de quanto em quanto. De 5 em 5%, de 10 em 10%. Show, então eu vou colocar aqui de 5 em 5%, 0,05. E vou botar aqui e vou deixar como simulação faturamento. Ok. E vou criar. Assim que eu criei esse parâmetro, ele veio aqui pra gente, como se fosse um filtro aqui. Eu vou botar aqui, vou aumentar ele e já vou tirar aqui o fundo pra gente conseguir ver ele melhor. Tirei aqui a tela de fundo e vou deixar ele aqui bem no meio. Pronto, show. Simulação faturamento. Beleza, vocês estão vendo aqui que tá 0, né? Então aqui, 0, 0. Eu vou deixar ele em formato percentual, que eu quero aumentar em formato percentual, né? Então eu vou vir aqui, em simulação faturamento. Vocês perceberem, depois que a gente criou aquele parâmetro, apareceu um aqui, simulação faturamento. Onde caso a gente clique nele, a gente consegue botar aqui em formato percentual. Vou colocar aqui também em formato percentual. E vou colocar para ser... Não vou colocar 2 casas decimais, vou colocar nenhuma aqui. Então 0 casas decimais. Vai ficar realmente só o 0 aqui. Show. Vou colocar aqui para cima e vou trazer esse card aqui, para cá. Show. Em vez de faturamento bruto, faturamento aqui. Também vou deixar só 100 casas decimais. Só o valor como inteiro aqui. Beleza. Então aqui a gente tem, eu vou deixar aqui branco,
A gente não vai se preocupar muito agora na formatação, a gente vai se preocupar mais no conceito mesmo de como a gente consegue fazer isso. E show. Beleza, eu tenho aqui a minha simulação de faturamento. E como é que vai funcionar aqui? Essa simulação de faturamento ela vai ser baseada em quê? Vai ser baseada em meu preço unitário do produto. Então vai funcionar assim, eu faturei 9 milhões e 34 mil. Se eu tivesse aumentado o preço de cada produto meu em 5%, em 10%, em 20%, em 25%, quanto eu teria faturado? Então é essa medida que a gente vai fazer aqui agora. Então aqui, ó, se vocês perceberem, aqui a gente consegue ver que após a gente criar aquele parâmetro, ele criou aqui, ó, de menos 1 a 1, incrementando de 0,5 a 0,05 a 0,05, que é de 5 a 5%. Então beleza, então a gente vai criar aqui uma nova medida. Vou pegar aqui. A gente vai criar aqui, ó, a medida faturamento bruto da simulação. Faturamento bruto da simulação. Cara, o que é o meu faturamento bruto da simulação? É aquela minha medida, né, do meu faturamento bruto. Mas só que se vocês perceberem, a gente falou que agora o meu produto ele não vai ser o mesmo valor de antes. Ele vai ser o valor de antes somado ao percentual que eu quero aumentar. Se eu quero aumentar 5%, é o valor que eu tinha antes, mais aquele valor adicionado com 0,5%, né? Com 0,5% não, com 5%. Então como é que eu faço isso? Por exemplo, se eu pegar o meu valor e quiser aumentar ele em 10%, o que é que eu faço? É a mesma coisa de eu multiplicar por 1,1. Se eu quiser pegar o meu valor e aumentar em 50%, o que é que eu faço? Eu pego o meu valor e multiplico por 1,5. Então aqui a gente vai utilizar a mesma lógica. Eu vou pegar aqui o meu valor unitário e eu vou multiplicar pelo quê? Por 1 mais, e qual é a medida lá que eu quero trazer? A simulação do faturamento. E vou fechar aqui e vou fechar aqui. Show. E vou trazer aqui. E agora vai ser meu faturamento bruto simulação. Vou colocar aqui 2, que a gente já tem uma criada, né? Então o que foi que a gente fez? Cara, eu vou somar minhas vendas. Eu vou ver quantas unidades eu vendi. E eu vou pegar o valor dessa unidade. Mas o valor dessa unidade não vai ser mais o valor da original. Qual vai ser o valor? O valor que eu quero simular. Qual é o valor que eu quero simular? Se o meu produto antes era 100 reais, e eu quero dizer, cara, e se eu tivesse aumentado 10%, quanto é que ele tem que ter? Ele tem que ter 110 reais. Então o que é que eu faço? Por exemplo aqui, vamos supor, seria 100 reais vezes 1 mais o que eu escolhi lá, 10%. Ou seja, 1,1. Ou seja, 100 vezes 1,1, 110. Entendeu? Então essa é a lógica que a gente tem que fazer aqui dentro. De pegar o valor original que eu tinha e multiplicar de forma dinâmica sempre para o que eu selecionar. Por exemplo, a gente colocou 1 mais o que eu selecionar. Então a gente consegue ver que isso aqui é de forma mais fácil aqui dentro do card. Por exemplo, aqui a gente vai trazer o faturamento bruto da simulação. Eu vou deixar aqui com cifrão também, para deixar no formato de moeda. A gente vem aqui embaixo, português, real. Pronto, aqui. Vou deixar sem casas decimais também, 0 casas decimais. Pronto, aqui ó. Vocês estão vendo que o valor está igual, né? Porque aqui tem 0%. Vamos supor que eu varie em 5%, em 10%. Ou seja, meu faturamento foi de 9 milhões e 34 mil para 9 milhões e 938 mil. Por quê? Porque todas as minhas vendas eu aumentei o preço do produto em 10%. E se eu tivesse aumentado em 15%, em 25%, se tivesse aumentado em 40%, se eu tivesse aumentado em só 5%, quanto é que eu seria? Então, essa análise serve para a gente realmente responder essa pergunta. Mas só que o que normalmente acontece? Se tu aumentar o valor do teu produto, as tuas vendas elas vão continuar do mesmo valor de antes, elas vão continuar vendendo o mesmo tanto. Por exemplo, tu vendeu um produto a 100 reais e tu vendeu 10 dele, casualmente para 150. Provavelmente quanto é que vai ser tua demanda agora? Vamos supor que eu tivesse baixado tanto, supor que eu tivesse baixado a minha demanda em 3%, será que teria dado certo? Essa análise a gente consegue fazer aqui, entendeu? Então a gente consegue trazer várias variáveis e fazer o what if, que é o que? Simular cenários. A gente consegue fazer cenários dentro do Power BI. O que aconteceria se tal coisa tivesse acontecido? Se isso tivesse acontecido, eu teria me dado bem. Então nesse próximo mês, vamos tentar fazer isso? Vamos. Então é para isso que serve. Aí aqui, eu vou colocar também um gráfico de barra. Vamos supor que eu quero ver essa comparação ano a ano, de como seria as minhas barras aqui, e quanto seria realmente meu faturamento bruto e meu faturamento da simulação. Então beleza, vou trazer aqui meu faturamento bruto por eixo X e meu faturamento bruto da simulação, que é a simulação 2 no caso. E eu quero trazer isso ano a ano. Então eu vou trazer aqui
nossa tabela calendário, o ano. Show. Aqui eu vou deixar aqui em cima simulação. E agora a gente não vai se preocupar na formatação agora. Eu vou deixar aqui, tirar aqui minha tela de fundo. E vou botar aqui o título também em branco. Vou botar aqui faturamento bruto. E simulação. E vou deixar aqui branco só pra gente ver. Deixar aqui no meio, pronto. Agora a gente não vai mais muito se preocupar no visual e tal, mas na funcionalidade. E vou deixar aqui só o texto branco. Ok. Tirar aqui o título e tirar aqui o título também dos eixos. E vou deixar aqui em branco também, pra gente conseguir ver. E aqui no eixo X também em branco. Vou tirar aqui. Ou seja, aqui a gente consegue ver. Eu vou deixar aqui um rótulo de dados para ficar melhor, né, da gente visualizar esse dado. E vou deixar aqui os valores extremidade interna, valores nenhum, em branco também. E pronto, aqui. Ou seja, cara, em 2020 eu faturei 3.447.063. Se eu tivesse naquela época aumentado o valor dos meus produtos em 5%, quanto eu teria faturado? 3.619.416. E isso eu consigo ver ano a ano aqui. Caso eu tivesse aumentado 10%, 15%, quanto seria? Consigo ver a comparação. Se eu tivesse aumentado em 35%, como seria? Então aqui, outra análise interessante que a gente seria fazer é a gente colocar uma matriz aqui. Nessa mesma matriz, a gente colocar aqui essa questão do ano. E abaixo do ano a gente colocar o mês. Vou colocar aqui o mês extenso. Para ser o drill down, né? Ou seja, 2020, eu entro nos meses de 2020. 2021, entro nos meses de 2021. E aqui eu vou botar a mesma questão. Vou colocar a minha medida do meu faturamento bruto. E vou colocar a minha medida do meu faturamento bruto simulação. E vou colocar aqui só simulação. Show. Aqui, para preencher, vamos supor que a gente também quer uma análise. Cara, beleza, isso eu estou vendo a nível de ano aqui. Consigo ver a nível de mês. Mas eu não quero ver tanto a nível de dia. Não quero ter que abrir tanto. Então vamos colocar aqui um gráfico, um mini gráfico, onde a gente consegue ver essa variação dia a dia do meu faturamento bruto e do meu faturamento bruto de simulação. Então aqui a gente consegue inserir, ó, a gente vem aqui e coloca, adicionar um mini gráfico. Ou seja, meu faturamento bruto, eu quero ter uma análise dele ao longo do dia. E o meu faturamento bruto simulação, né, minha simulação, eu quero também ter uma análise dela, lá do meu calendário, ao longo dos dias. Show. Vou tirar aqui o valor de cima, só para não ficar muito grande, né? Vou tirar o título. Vou ampliar aqui, se vocês perceberem, diminuiu, né? Deu uma diminuída. E vou também aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Show. Vou aumentar aqui um pouco. Ok. E aqui eu vou botar primeiro aqui e outro aqui. Beleza. Vou aumentar aqui um pouco para a gente conseguir deixar eles bem espaçados. Vou abrir aqui, ó. Vou ordenar por ano e vou abrir aqui os meses. E eu vou botar aqui uma formatação, um estilo. Eu vou botar aqui um contraste alternar linhas. Não, vou colocar, sabe o que? O melhor? Cabeçalho em negrito, pronto. Assim. Só pra gente visualizar, que aqui a intenção é mais a ideia do que o visual mesmo em si. Ou seja, aqui a gente consegue visualizar o que? O meu faturamento bruto. O meu faturamento bruto na simulação, a diferença de um para o outro, ao nível de ano, ao nível de mês, e a gente consegue ver dentro daquele mês como foi a variação diária. Vocês conseguirem ver ali, por exemplo, 260.527. Esse valor de 260.000 ao longo do mês de março, leva em consideração os dias, como ele variou, a gente consegue ver aqui no gráfico. E o número da simulação, caso ele tivesse aumentado, a gente também consegue ver aqui no gráfico. Vamos supor que eu aumentei 10%, 15%, vamos supor que eu aumentei 30%. Então aqui a gente consegue ter toda essa análise de faturamento bruto por simulação e a partir disso criar cenários, simular cenários, ver se o meu vendedor teria atingido a meta, ver se a minha loja teria atingido aquele faturamento. E aqui a gente pode brincar e realmente fazer, aqui a criatividade é o limite, né? Cara, e se eu aumentar o preço do meu produto e diminuir minha demanda? E se eu aumentar minha quantidade de vendedores e cada vendedor que eu trouxer a mais vender X%? Entendeu? Então a gente consegue fazer toda essa análise. E aqui, não vou formatar agora porque não é muita edição, é mais a intenção realmente a análise em si. E o resultado final a gente vai ter, né?
realmente todo esse dashboard aqui, onde a gente consegue ter uma comparação e simular cenários e ter uma visão ao longo do tempo. E aí, gostaram dessa visualização, dessa forma que a gente consegue fazer aqui dentro do BI? Aqui tem algumas outras questões que a gente também consegue fazer, por exemplo, Pareto, Cross-Sell, segmentador. Se você também tiver a fim de saber, se você tiver interesse de saber também como é que a gente pode fazer isso, deixa o like, compartilha e também se inscreve no canal para dar uma força. E brigadão!